Homem-Aranha Sem Volta para Casa está próximo do lançamento nos cinemas e uma das coisas mais importantes que vimos nos trailers é a presença de 5 vilões e a revelação do Doutor Estranho de que todos os vilões morrem em seus respectivos universos pelo Homem-Aranha. Esse detalhe levantou muitas perguntas, já que o Homem-Areia e o Lagarto não morreram nos filmes anteriores, pelo menos não que a gente saiba, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal e como eu disse antes, a revelação do Doutor Estranho... Todos eles morrem lutando com o Homem-Aranha. É o destino deles. Traz algumas perguntas importantes, porque se considerarmos que esses vilões nos trailers são os mesmos que vimos nos universos das outras franquias do Homem-Aranha e não variantes deles, as únicas opções compreensíveis para a presença aqui no filme são a do Dr. Octopus e do Duende Verde, que de fato morreram lá nos filmes anteriores. Como o Homem-Areia do terceiro filme com Tobey Maguire e o Lagarto do espetacular Homem-Aranha não morreram, eu trouxe aqui nesse vídeo algumas possibilidades do que pode ter acontecido em seus universos e de como eles podem ter morrido. E talvez essas possibilidades possam explicar o porquê o Doutor Estranho define que eles deviam morrer de alguma forma lutando contra o Homem-Aranha. Mas lembrando que tudo que vou especular aqui é considerando que esses vilões que estão nos trailers são os mesmos das outras franquias que a gente viu e não variantes deles. Mas antes de eu explicar como esses vilões podem ter morrido, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, que eu sempre trago vídeos de curiosidades, de críticas sobre filmes, séries e também teorias como esse vídeo aqui. E também não se esquece de já deixar seu like para me ajudar a trazer todo esse conteúdo. Mas agora chega de enrolação e bora para a teoria. Vamos começar explicando como o Homem-Areia pode ter morrido lutando contra o Homem-Aranha. E olha, o destino do Flint Marko é o mais difícil de definir, já que no fim de Homem-Aranha 3, ele parecia estar no caminho da redenção após pedir o perdão do Peter. E como a gente viu, de fato o Peter perdoa ele e nenhum dos dois parecem ter nenhum motivo a mais para lutarem um contra o outro. Então é muito estranho pensar que o Homem-Areia está destinado a morrer pelas mãos do Homem-Aranha. Então uma possibilidade seria que na verdade o Homem-Areia não morresse pelas mãos do Homem-Aranha e sim ao lado dele. Mas calma que eu vou explicar isso aqui, beleza? Se você pensar bem, desde o fim do filme Homem-Aranha 3 se passaram 14 anos. E todo mundo sabe que quando essa franquia estava em auge, haviam planos de introduzir vários vilões, desde o Mistério até o Abutre e até mesmo o Kraven o Caçador e, posteriormente, o Sexteto Sinistro. Só que infelizmente o Homem-Aranha 4 foi descartado. Mas isso não quer dizer especificamente que todos esses eventos que eu citei não tenham de fato acontecido e se tornado canônicos. Se você pensar que a linha do tempo do Peter do Tobey Maguire continuou existindo, mesmo sem ter saído mais filmes. Então, se a linha do tempo dele continuou durante todos esses 14 anos, o Peter do Tobey Maguire adquiriu muita experiência, mas ele também pode ter precisado de algum aliado para lutar contra os seus inimigos. E quem sabe ele não teve a ajuda do próprio Homem-Areia. Eu sei, vocês podem pensar que não faz sentido ele ir atrás de alguém que era um vilão para ajudar a ele. Mas essa não seria a primeira vez, porque lá no fim do Homem-Aranha 3, o Harry Osborn ajudou ele. E sim, eu sei que apesar do Harry ter o seu lado de vilão, acima de tudo ele era amigo do Peter. Mas a gente tem que considerar que um dos pontos principais na franquia do diretor Sam Raimi é a profundidade dos vilões. Porque o Dr. Octopus, o Harry Osborn e o próprio Homem-Areia tiveram arcos de redenção nesses filmes. E 2 deles até se auto-sacrificaram por um bem maior. Então quem sabe em algum momento após os eventos de Homem-Aranha 3, o Homem-Areia lutou ao lado do Peter e acabou se sacrificando por ele, o que encerraria sua história de uma maneira muito boa. Mas é muito importante notar que nos trailers de Sem Volta para Casa, o Homem-Areia parece ter assumido um papel de vilão, o que é bem estranho, já que ele teve a redenção que comentamos. E é aí que entra a primeira teoria de como isso pode estar acontecendo. O Homem-Areia pode ter sido retirado, sugado, chame como quiser, da sua linha do tempo para a linha do tempo atual do UCM que vamos ver em Sem Volta para Casa, antes do conflito final em Homem-Areia... Tô até criando nome de filme aqui, gente, olha só.
Enfim, antes do final de Homem-Aranha 3, o que descartaria sua redenção. Isso significaria que a linha do tempo está atualmente em fluxo e o final do Homem-Areia é incerto, visto que o multiverso está aberto e há uma infinidade de direções possíveis para o destino do Flint Marko agora. E o Doutor Estranho pode muito bem ter visto um cenário onde o Homem-Areia morre. E embora isso possa ou não ocorrer, o fato é que ele tem que ser devolvido à sua linha do tempo de origem, para preservar a realidade dele e também da realidade principal do UCM do jeito que a gente conhece. Então, se após os eventos de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, ele for realmente devolvido para a linha do tempo dele em Homem-Aranha 3, provavelmente ele teria algum tipo de limpeza de memória, o que explicaria ele não lembrar dessas aventuras dele pelo multiverso. Também é muito importante notar que essa teoria também serve para o Lagarto, mas eu vou comentar mais sobre isso depois. Mas ainda sobre o Homem-Areia, há mais uma possibilidade para citar aqui. Já reparou que nos trailers a gente não viu a sua forma humana ainda? É verdade. Pois é, e além desse detalhe, não houve nenhuma confirmação de que o Thomas Hayden Church vai reprisar o seu papel como Homem-Areia. E isso levantou uma teoria de que aquele que vemos nos trailers não seja de fato o Homem-Areia, e sim o Mistério lançando uma outra ilusão de um elemental muito parecido com o que ele fez lá em Longe de Casa. E eu sei, você deve estar pensando que isso não é possível porque o Mistério morreu. Mas eu fiz um outro vídeo que eu comento sobre isso e também como o Mistério pode ser o último integrante do Sexteto Sinistro, que vale muito a pena conferir. Então vou deixar o vídeo no card aqui em cima e o link na descrição, então vai lá ver para você entender tudo, beleza? Mas continuando aqui, como o Mistério tem muita facilidade em criar imagens de vários monstros e também de elementais, essa teoria não é um absurdo. Principalmente se você levar em consideração que a Marvel nunca confirmou que esse de fato é o Homem-Areia. Todo mundo só chegou a essa conclusão ao ver os trailers por ela ser a opção mais óbvia. Então fica esse questionamento aí e vamos esperar o filme para saber. Bom, mas agora já falando sobre o Lagarto, a última vez que vimos ele também parecia estar no caminho da redenção. Já que após a morte do Capitão Stacy e o sucesso do Peter em reverter as toxinas, o Kurt Connors acaba salvando o Peter de cair lá do prédio da Oscorp. E um detalhe interessante, gente, é que o antídoto que o Peter usou foi projetado para acabar de uma vez com a chance do Dr. Connors de se transformar novamente em lagarto. E isso nos leva a perguntar como que o Dr. Connors vai estar em forma de lagarto em Sem Volta para Casa, como a gente viu nos trailers. Então uma possibilidade é que ele tenha sido retirado da sua linha do tempo original antes do conflito final do filme, assim como mencionei antes com o Homem-Areia. Então o seu futuro também estaria em fluxo e totalmente incerto, muito parecido com o do Homem-Areia. Agora, uma outra teoria é que o Lagarto está destinado a voltar aos seus velhos hábitos e com isso, dois cenários são possíveis. O primeiro é que, como ele experimentou o poder e os benefícios que ele pode ter ao se transformar em lagarto, é apenas uma questão de tempo até ele ter uma recaída e voltar aos seus planos iniciais de transformar as pessoas em criaturas muito semelhantes com ele. E com isso ele poderia tentar voltar no tempo de alguma maneira para conseguir realizar esses planos. Já a segunda possibilidade seria a do Dr. Connors procurar entender as falhas em seu experimento anterior para fazer um ainda melhor agora, e assim obter as habilidades regenerativas sem todos os problemas que ele enfrentou em O Espetacular Homem-Aranha. E como o Dr. Connors é um cientista, ele pode encontrar um método que ele acredite que vai consertar o seu braço sem ocorrer a transformação em lagarto. Mas novamente pode ser que ele acabe errando o experimento e ele volte a se transformar. Então o final da história dele provavelmente ocorreria após os eventos de O Espetacular Homem-Aranha 2 e poderia resultar na sua morte nas mãos do Homem-Aranha. E o Doutor Estranho pode estar se referindo ao lagarto que teria sido puxado da linha do tempo após esses eventos e também do Espetacular Homem-Aranha 2. E isso explicaria as alterações na aparência do lagarto visto no trailer, já que a transformação do Dr. Connors seria resultado desse novo experimento que eu acabei de explicar. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Mas então tudo isso são coisas muito complexas e a gente teria que ter uma explicação no filme que eu não sei se a gente iria ver, hein? Mas agora eu quero saber o que vocês acham dessas teorias e se são finais plausíveis para esses personagens. Me conta tudo aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal e também deixar o seu like nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada e até mais!